justamente o que as pessoas menos desconfiam, que são os hormônios por via oral, são os mais perigosos. Então a pessoa pensa assim, não, injeção eu não estou afim de fazer, vou só tomar esses aqui, essa Oxa, esse Stano. E justamente os orais são os que têm mais efeito colateral. Sobrecarrega muito. Sobrecarrega muito. Por quê? Porque para ele sobreviver à primeira passagem, o que isso quer dizer? Quando você toma qualquer coisa, antes do corpo absorver e distribuir para todo o organismo, passa pelo fígado. E aí fica tudo ali. E aí o fígado dá uma tratada naquilo. Então, para você ter hormônios que sobrevivam a esse efeito de primeira passagem, eles têm modificações químicas pesadas, que são justamente essas modificações que vão dar efeito colateral. Então, a galera acha que os orais são os mais leves, é o contrário, os injetáveis são os mais leves. Só que, como a sociedade tem essa coisa assim, você vê no filme, o cara vai aplicar heroína. Fica estranhão, sabe? ali, Você fala, né? porra, eu não vou mexer com injeção, eu vou tomar esse estaninho aqui oral e tá de boa. Eu posso tomar uma cervejinha depois, né? E é pior ainda né? isso, porque sobrecarrega, né? Exato, tudo que é oral, que ataca o fígado, e ainda se você misturar com álcool, você potencializa o efeito colateral. Então, às vezes a pessoa pensa que vou na do amiguinho porque é mais seguro, e não é o mais seguro, né? Porque já tomou e tá bem, né? Mas não sabe como é que exato, tá por dentro. Exato. Então, quais sim, o mínimo de exames? A pessoa tem que fazer um hemograma, que é a parte celular do sangue. Então, você vai ver quantas células vermelhas tem, qual que é o tamanho delas, a distribuição do tamanho e tal. Por que isso? Porque você pode ter um aumento da viscosidade do sangue. Então, o uso de esteroide, e em especial alguns, eles aumentam mais o número de células vermelhas, e isso vai aumentar a grossura do sangue. E quando o sangue fica muito grosso, o coração se fode para bater. Né? Tem que fazer mais força. E isso aí pode levar a uma pressão arterial aumentada. E a pressão arterial aumentada, junto com outro efeito colateral, que é comum dos esteroides, que é bagunçar o colesterol. Então a gente tem lá LDL, HDL, e os esteroides eles bagunçam isso. Eles pegam o colesterol bom, jogam lá para baixo, e o colesterol ruim vai lá para cima. E aí quando você junta pressão alta com colesterol ruim alto, a chance de você ter aí um infarto ou ter um AVC é bem alta. As consequências, elas dão as mãos e vão brincar de ciranda. Isso, elas se ajudam, sabe? Pra dar problema. Se o sangue ele fica mais denso, mais grosso, e a pessoa tem colesterol, que é... Não sei, gordura no sangue. Gordura no sangue, né? E também tem a relação das veias, talvez o cara não tenha uma alimentação muito boa, já tá meio entupida ali, o negócio já... Exatamente, também. Então vamos... Mandou bem nesse raciocínio. O que acontece? O HDL, que é o colesterol bom, ele é o porque na verdade não existe colesterol bom e ruim, existem transportadores de colesterol. Então o colesterol é uma única molécula que ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Mas você tem os transportadores. O HDL, que a gente diz que é o bom, é o transportador que pega esse colesterol da veia, que está sobrando, e leva para o fígado oxidar. Então ele queima a gordura do sangue, entendeu? Já o LDL, ele vai acumulando gordura no sangue. Então quando você faz uso de esteroide, você tem esse desbalanço. Você tem muito mais acúmulo de gordura no sangue e você tem pouco do HDL, que é o cara que vai limpar o sangue. Então você acaba ficando com o sangue... E o que acontece com isso? Quando você está com o LDL alto, a gordura começa a colar na parede da artéria, né? E aí à medida que você tem um vaso que é desse tamanho, mas daí você tem um tanto de gordura, é a mesma coisa que você apertar a mangueira. Você vai aumentar a pressão. E a pressão naquele ponto ali, em algum momento, vai fazer essa placa de gordura descolar. E ela vai sair viajando pelo sangue. E aí essa placa a gente chama placa de arteroma. Ela vai entupir algum vaso. E aí, quando ela entupir, né, ela vai pelas veias até que vai ficando mais fino, mais fino, mais fino, e aí chega no momento que ela entope. Dali para frente não vai mais sangue. Se não vai mais sangue, não vai mais oxigênio e algumas células vão morrer ali, dali em diante. E as veias mais finas, os capilares mais finos, estão justamente no coração e no cérebro. Então, ou você vai ter um infarto ou vai ter um AVC, por consequência disso. Então, é bem sério. Então, vamos colocar na nossa lista. Hemograma, para ver como é que está a questão celular do sangue. O segundo é o perfil lipídico, que vai medir as gorduras do sangue para você ver se você tem quantidade de colesterol bom o suficiente, se o colesterol ruim está baixo,
né? Aí, lógico, se a gente está falando em uso de hormônio, o cara vai ter que medir os hormônios. Testosterona. Daí, quando a gente vai medir a testosterona, tem 3 tipos. Tem a total, a livre, a biodisponível. Qual que vale? Biodisponível. Biodisponível. Vamos lá, o que acontece? A total é a soma de todas. Só que parte da testosterona vai estar ligada numa proteína que chama SHBG, que ela é uma proteína que se liga de forma irreversível em hormônios sexuais. E aí, por causa dessa ligação, essa testosterona não vai estar disponível para você usar, ela meio que está morta. E aí, então essa não conta. O que tiver de testosterona que está ligado em albumina, por exemplo, que é outra proteína do sangue, está biodisponível. E aí a testosterona que vai exercer a maior parte do efeito é a livre, né, a fração livre. Só que como a testosterona é um hormônio derivado de colesterol, e o colesterol é gordura, então a gordura ela não viaja no sangue sozinha. Certo. É como você jogar óleo na panela, né? As gorduras se juntam. Então a testosterona geralmente ela viaja no sangue ligada em alguma proteína, não livre. Mas qual que é o problema dessa questão das frações? Geralmente, o problema é com mulher. Então, a mulher, quando ela faz uso, por exemplo, de anticoncepcional, e depende da família do anticoncepcional e tal, ela vai ter muito hormônio sexual no sangue do anticoncepcional. E esse SHBG, essa proteína, ela é produzida para anular excessos de hormônios sexuais. Então, como você aumenta o hormônio feminino do anticoncepcional, teu corpo aumenta essa proteína para anular. Só que ela não diferencia o hormônio feminino de masculino. Então essa proteína sequestra muito da testosterona livre da mulher. E ela fica sem testo livre. Então é comum mulher que faz uso de anticoncepcional há muito tempo ter perda de libido, ter facilidade em ganhar celulite, esse tipo de coisa, porque a testo dela está presa. Daí a ciência farmacêutica é fantástica, né? Você tem remédio para tudo. Então nesses casos, qual pode ser a conduta? Digamos que a mulher não vai parar o anticoncepcional porque ela precisa. Então você tem um esteroide que ele não tem efeito anabólico nenhum. Chama Proviron. Não tem anabolismo. Mas você joga esse esteroide no sangue, né, dá o comprimido para a mulher tomar, a gente chama ele de esteroide suicida. Porque a afinidade dele pela SHBG é maior do que da testosterona. Então ele vai lá e se mata, ele liga na proteína e deixa testo livre. Daí, que louco. Então você usa um esteroide que não tem nenhum efeito anabólico só para deixar testo livre. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui, um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!